a gente sai da graduação realmente muito inseguro. E eu também saí assim. Nos meus atendimentos eu me baseava muito das minhas vivências de estágio. O atendimento precisa ser algo que a gente tenha segurança para fazer. Eu não saí da faculdade preparado para isso, e isso começou a me afligir. Era uma coisa que eu procurava resposta em tudo que eu já tinha feito nas aulas e não conseguia encontrar. Eu ficava imaginando, meu Deus, que tipo de medicamento eu vou passar para essa doença que o cão está apresentando? Ou que tipo de antibiótico? Qual é a dosagem? Antes de realizar o curso, eu tinha muita dificuldade e insegurança nas prescrições de tratamento. Eu já estava buscando por algum curso que me auxiliasse nessa questão de prescrição de medicamentos, conhecimento de protocolos terapêuticos, porque isso acaba ficando defasado, né? Na faculdade a gente vê muito sobre a questão teórica, mas a gente não vê muito na prática como a gente trata um paciente. Isso me deixava muito na dúvida, muito insegura na questão da prática clínica mesmo. Eu adquiri essa segurança de realmente elaborar uma terapia, sabendo que aquela terapia era melhor para aquela patologia. Eu me sinto muito mais segura, as minhas terapias são realmente muito mais assertivas, porque você consegue se atualizar, consegue ter certeza e segurança do que você está fazendo. Todos esses conteúdos a gente tem acesso via PDF. Então, no meio do plantão, às vezes eu não consigo acessar o vídeo, eu acesso o PDF e já consigo ter doses. É simplesmente excelente. Então, isso para mim realmente foi um divisor. Eu gostei bastante, me sinto muito mais segura. E para mim, isso não tem preço, realmente. Se sentir seguro e saber que você está fazendo o melhor pelo seu paciente. O curso me deu uma segurança hoje que confesso que eu não tinha e estava me deixando muito desesperado. Acho que essa é a palavra correta. Caiu como uma luva. O curso de terapêuticas foi essencial na minha vida. É fantástico. Me deu uma bagagem muito maior. Hoje eu tenho mais segurança. Eu sei fazer um protocolo, eu sei fazer uma terapêutica. E à medida que eu fui realizando o curso, né, me aperfeiçoando, tendo embasamento teórico de terapêutica e também de raciocínio clínico, hoje eu me sinto muito mais segura, né, preparada para fazer tratamentos dos meus pacientes e ter bons resultados, né, com muita eficiência. Para mim, esse curso foi assim um divisor de águas. Esse curso, ele me apareceu numa hora muito importante, muito decisiva da minha vida, que foi quando eu me formei. E eu tô adorando o curso. É um curso muito atualizado. Aprender sobre as doses, sobre os protocolos de tratamento, isso com certeza faz uma diferença enorme na prática clínica. Sejam bem-vindos à terceira e última aula do curso intensivo Uso de Antibióticos na Prática Clínica. Antes de começar, eu quero lembrar vocês que essa aula é destinada exclusivamente para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Eu sou a professora Helena e faço parte aqui dos professores RCVET. Até o final desse curso, você vai saber precisamente quando utilizar os antibióticos, evitando erros e promovendo o bem-estar dos seus pacientes cães e gatos. E na aula de hoje, nós vamos te dar a fórmula para dominar os tratamentos com antibióticos na medicina de cães e gatos. Você vai entender como o nosso método de terapêutica funciona e terá a ideia da transformação que esse método pode causar na efetividade dos seus tratamentos. Na primeira aula do curso, a gente mostrou quais são os erros clássicos na hora de definir o uso de antibióticos em cães e gatos. Esses erros que acabam impedindo um tratamento efetivo e ainda contribuindo muito para a resistência bacteriana. E na segunda aula, a gente te mostrou como você pode facilmente definir o uso de antibióticos e como escolher o melhor antibiótico ou a melhor associação a ser utilizada em cada caso. Por isso, se você ainda não assistiu às duas primeiras aulas, nós recomendamos fortemente que você se organize para assistir, porque elas vão ficar disponíveis por pouco tempo. E desde a primeira aula, a gente está recebendo centenas de comentários e não podíamos deixar de agradecer a todo o carinho que vocês estão dividindo aqui conosco. A gente está lendo tudo, respondendo todas as dúvidas que surgem ao longo das aulas. Então, continue deixando as suas dúvidas e contribuições ao conteúdo e nos fala o que você está achando do curso. Agora, nós vamos te mostrar na prática como funciona o nosso método terapêutico. Esse método te possibilita tratar adequadamente, sem causar danos, qualquer paciente que necessite
do uso de antibióticos. Nós possuímos um treinamento intitulado Terapêutica na Clínica de Cães e Gatos, onde ensinamos aos nossos mais de 3.500 alunos o passo a passo desse método que mudou completamente nossa maneira de realizar tratamentos e está transformando a carreira de inúmeros médicos veterinários. Meu nome é Juliana, eu atuo na área de clínica médica de cães e gatos aqui na cidade de Garanhuns. Para mim, esse curso foi assim um divisor de águas. Antes de realizar o curso, eu tinha muita dificuldade e insegurança nas prescrições de tratamento. E à medida que eu fui realizando o curso, me aperfeiçoando, tendo embasamento teórico de terapêutica e também de raciocínio clínico, hoje eu me sinto muito mais segura, preparada para fazer tratamentos dos meus pacientes e ter bons resultados, com muita eficiência, depois de que o curso me deu todo esse suporte. E nós estamos a mil aqui na preparação de uma nova turma do curso de terapêutica e as matrículas abrirão na próxima segunda. Mas, por enquanto, queremos te mostrar alguns casos clínicos para que você tenha a oportunidade de conferir como esse método é totalmente diferente de tudo que você já viu e entender a transformação que ele é capaz de causar. Então, vamos lá, pessoal, a nossa parte de casos clínicos aqui da aula de hoje, e de abordagem de tratamento em várias situações aí de trato urinário inferior. Eu escolhi esse tema para a gente aprofundar um pouco esse tema aqui hoje. O professor Paulo, ontem na aula, já passou um panorama geral de direcionamento das principais classes de antimicrobianos, os principais sistemas e doenças que você vai recomendar, mas hoje a gente vai falar mais de trato urinário inferior. Então, o primeiro caso clínico é o Dior, um Lulu de aproximadamente 6 anos, macho, não castrado, que ele foi adotado de uma situação de maus tratos faziam 3 meses. Então, o histórico lá nesse ambiente não era detalhado. Ele já tinha tido um quadro de hematúria com essa nova tutora e tinha sido tratado com ração urinária e algum antibiótico que ela não sabia o nome. Isso foi feito em outra clínica. A tutora relatava que o animal estava urinando por tudo, sabe? Aquela xixizinho, de pouquinho em pouquinho, várias vezes, urinava fora do tapete higiênico. E o aspecto da urina, não sei se vai dar para ver aqui na foto, mas ele era mais escurecido, assim, com aspecto avermelhado. E tinha um cheiro podre. A urina, assim, ela estava com um odor horrível. E ele urinava muitas vezes por dia. No exame físico do Dior, o que a gente encontrou? Temperatura normal, frequência cardíaca e respiratória também normal. Na palpação abdominal, ele tinha um leve desconforto lá em topografia de bexiga e espessamento de parede bem perceptível à palpação. Os linfonodos dele não tinham alterações e as mucosas estavam normocoradas. No ultrassom, foi visto um espessamento difuso da parede vesical, sugerindo uma cistite, e não tinha sinais de urolitíase nem alterações renais. E nem de outros órgãos abdominais. Eu foquei aqui nas informações do trato urinário e renal, que é o de interesse nesse caso, mas foi feito um abdômen completo. Então, a gente indicou ultrassom, urinálise, urocultura e exames de sangue básicos. A urinálise deu a densidade um pouco alta, ela estava com uma cor esverdeada, muito turva e odor fétido, como a gente já tinha percebido no consultório. Tinha uma proteinúria no exame químico, presença de nitrito, sangue oculto, o pH aumentado, e no exame de sedimento tinha presença de eritrócitos, presença de leucócitos, presença de fosfato triplo bacteriano e presença de bactérias. Por que só a presença não está quantificado? Pelo volume que foi enviado para a amostra. Eu não consegui coletar mais a amostra dele. A gente conseguiu 4 ml. Eu mandei 1 ml para urocultura e 3 ml para urinálise. É o ideal? Não é. Só que ele estava urinando de pouquinho em pouquinho. Eu tentei várias coletas em diferentes momentos e ele não enchia a bexiga diante dos sintomas. Então, como a gente precisava mandar esse exame o quanto antes para definir melhor a conduta, eu mandei com essa amostra reduzida e a gente já tem informações diagnósticas aqui. Então, a presença de hematúria, piúria, bacteriúria associada, nitrito positivo, um pH alto, é altamente sugestivo de infecção urinária num canino. Então, diante desses achados aqui, e o hemograma dele estava normal, do ponto de vista do leucograma, não tinha sinais de resposta inflamatória importante, tinha um leve desvio à esquerda, mas tinha anemia, uma anemia leve e uma trombocitopenia leve.
tá? Isso a gente deixou em segundo plano, porque a questão do trato urinário estava muito intensa e a tutora estava resistente a mais exames, mas eu conversei com ela sobre a possibilidade, principalmente de hemoparasitose aqui, porque os animais que foram recolhidos desse mesmo local eram um abrigo, um aglomerado de animais, e vários tinham diagnóstico de hemoparasitose. Agora ele já está em tratamento para hemoparasitose. Ureia e a creatinina estavam normal e a LT e a FA também normais, tá? Aqui a principal é a avaliação renal, né? Então não tinha sinal aí de comprometimento renal nem de azotemia pré-renal. Qual foi a minha conduta clínica no mesmo dia do atendimento? Aqui a gente tem uma resposta de exames bem rápida. Então, eu tive acesso a esses exames no mesmo dia, ele ficou aqui internado algumas horas somente, não chegou a ficar de um dia para o outro, somente para aguardar os exames e a gente fazer medicação injetável. Ele recebeu dipirona, meloxicam, tramadol e sulfatrimetopim. Por que este tratamento? Por que sulfa como escolha de antimicrobiano? O guideline sobre diagnóstico e manejo de infecções do trato urinário em cães e gatos, que o mais recente é de 2019. Lá em 2019, e até alguns anos antes, a gente já tinha essas recomendações que eu vou explicar aqui para vocês agora, que não é só coisa de artigo, guidelines, a gente faz isso na rotina e dá certo, e vocês vão ver aqui nesse caso. Então, no guidelines, o que a gente tem? Se o animal tem uma cistite bacteriana esporádica, o que seria isso? Quando ele tem menos de 3 episódios de cistite dentro de um ano. Isso ainda é considerado esporádico. E não tem anormalidades anatômicas e funcionais no trato urinário. O exame físico neurológico do Dior era totalmente normal, então não encontrei nenhuma alteração nesse sentido. E ainda se enquadra no critério de cistite bacteriana esporádica quando também tem ausência de comorbidades. Então, neoplasias, endocrinopatias, doença renal, obesidade, uma conformação anormal da vulva ou do pênis e do prepúcio, doença prostática associada, cistite polipóide, urolitíases, terapia imunossupressora e fístula retal. Nada disso estava presente no quadro dele, tá? E aí, o que o guideline indica? O primeiro passo de conduta de tratamento, nesses casos de cistite bacteriana esporádica, que ainda seria o caso do Dior, né? Apesar de a gente não ter um histórico mais completo, mas a informação que a doutora trouxe era que era o segundo episódio. Entrar com anti-inflamatório e controle da dor, tá? O anti-inflamatório, na literatura mais atual, é bastante questionado o uso para pacientes com cistite, porque se questiona a presença de receptores de COX-2, mas com o intuito de controle da dor ainda é recomendada a utilização. Ver se o paciente melhora os sinais de dor até sair o resultado dos exames. Como aqui a gente teve uma resposta rápida da urinálise, né? A urocultura inevitavelmente demora, e o ultrassom foi feito na hora, eu já sabia que ele não tinha cálculo, eu sabia que não tinha outras alterações morfológicas no ultrassom, e a urinálise chegou corroborando com a nossa suspeita clínica de cistite bacteriana. Tinha bacteriúria, piúria e hematúria, né? E além de nitrito positivo, que são todos dados que batem com infecção bacteriana. Então, eu já entrei com antibiótico nesse primeiro momento. Mas o que eles trazem no guidelines, né? Que a primeira linha de tratamento é a moxiclavulonato ou a moxi simples ou sulfatrimetopim, que não se entra com outros antimicrobianos mais avançados de última geração, sobretudo cefalosporinas de terceira geração, ceftriaxona, quinolonas em geral, rumarbo, pradofloxacina, não se usa sem o resultado de cultura. Se você for fazer um tratamento empírico, que foi como eu comecei nesse caso, diante de todas as evidências clínicas, a recomendação é a moxi, com flavonato ou sem, aí depende de dados regionais, se você tiver, ou de preferência pessoal. Eu costumo usar com flavonato. Ou sulfa, sendo que se for um canino macho, a recomendação é usar sulfatrimetopim e não a moxi com flavonato. Por quê? Farmacologia básica. Porque a sulfatrimetopim, ela penetra bem na próstata. A moxi com flavonato, ela só vai penetrar nessa próstata com inflamação grave, senão ela não penetra. E no macho inteiro, com cistite bacteriana, as chances de ter algum grau de prostatite associada são muito altas. Então, a gente precisa de um antimicrobiano que tenha atuação na próstata.
mesmo que não tenha evidências clínicas ultrassonográficas de prostatite, que o Dior não tinha. Mas a orientação, se for macho, sulfa é a primeira linha de tratamento empírica, ok? Então foi por isso a minha escolha desse antimicrobiano, e a prescrição foi por 5 dias de tratamento. Então, gente, nesse caso a gente já entrou com analgesia, anti-inflamatória, antibiótico, porque eu já tive uma resposta rápida desses exames iniciais, tá? Mas o que o Guidelines traz? Que você pode entrar só com analgesia ou anti-inflamatório inicialmente nesse quadro de suspeita de cistite, até chegar pelo menos no resultado da urinálise. Se for um cão e a urinálise sustentar a suspeita de infecção do trato urinário, que era o caso do Dior, então você pode olhar esse cenário que sustenta esta infecção urinária, você já pode entrar com antibiótico empírico, sendo as 2 primeiras linhas de tratamento, amoxi com ou sem flavonato e sulfa com trimmetoprim. Curso de tratamento de poucos dias, tá? Por quê? Cada vez mais a literatura e os estudos têm mostrado que quanto menor o curso de antibiótico terapia, menor também a possibilidade de induzir resistência bacteriana. Então, isso tem sido cada vez mais comum, e os períodos prolongados de terapia antimicrobiana que a gente via no passado, só para vocês terem ideia, um guideline muito parecido com esse, sobre tratamento de infecção urinária, se eu não me engano, era de 2012, recomendava 14 dias de tratamento para cistite simples e 21 a 30 dias de tratamento para cistite complicada. E hoje a gente já tem uma orientação completamente diferente desse tempo de tratamento. E não é só no papel, a gente faz isso na rotina, e no papel são muitos animais que foram avaliados para trazer essa conclusão, com resultados muito satisfatórios, tá? E uma dúvida que costuma surgir é se precisa fazer algum exame pós-tratamento. O que o Guidelines traz para cistite bacteriana esporádica? Que não tem necessidade de repetir a cultura pós-tratamento. No caso do Dior, eu recomendei repetir mesmo assim, porque ele tem um histórico obscuro, vivia lá nessa situação de maus tratos, então sabe lá se ele não teve vários outros episódios de cistite, né? A gente não tem essa informação. Então eu recomendei repetir a urocultura, ele vem semana que vem para isso. Tratamentos complementares, como o uso de extrato de blueberry, condroitina, suplementação, não tem comprovação total de benefício, mas teoricamente não faz mal. Nesse caso, a gente não utilizou. E o uso de antibiótico tópico, sondar, fazer antibiótico terapia via sonda urinária, não tem nenhum benefício. Tá? Então, esses são pontos importantes aí que o Guidelines traz. Depois de 3 dias, saiu o resultado da cultura do Dior. E olha aqui. Resistente a amoxi com clavanato, resistente a cefalexina, resistente a cefepime, resistente a ceftazidima, resistente a ceftraxona, né? Então, usada por aí sem necessidade, olha aí, resistente. E também resistente a nitrofurantoína e sensível ao sulfa com trimmetoprim, que é a recomendação de primeira linha de tratamento para o macho, e a gente continuou com ela, porque estava sensível aqui no antibiograma. E eu quero mostrar para vocês o áudio que a tutora mandou de como que ele está. E eu tenho o retorno dele semana que vem, é um caso que está em andamento ainda, que eu já trouxe aqui para vocês na aula em primeira mão. Oi, Helena. O Dior, antes ele fazia xixi por tudo, assim, de 5 minutos ele fazia xixi, eu acho. E agora, então, tá bem tranquilo, tá? E o xixi dele tá bem clarinho. Viu? Então, a melhora clínica também foi bastante considerada. A gente está com a reavaliação clínica dele, eu quero coletar uma nova amostra de urina para fazer uma urocultura controle pós-tratamento. E também recomendamos a castração. Ela já tinha a intenção de castrar e era um pré-requisito para adoção desses animais que sofreram maus tratos. E pela clínica dele, ter cistite recidivante aí dentro de 3 meses com a tutora, é recomendado também a castração, porque a chance de ter prostatite associada é grande. E daí, se castrar, reduzir o tamanho dessa próstata, é muito improvável que continue tendo recidivas por uma prostatite crônica, por exemplo. Então, a gente vai recomendar a castração também. Ele deve fazer em breve e repetir essa urocultura, tá? Mas, como eu falei, no Guidelines não tem
uma obrigatoriedade de repetir a urocultura se o animal tem uma cistite esporádica. Tratou, melhorou clinicamente, não é obrigado a repetir. Você pode conduzir sem repetir, só com acompanhamento clínico, que também está correto. E olha só a pergunta que eu recebi quando eu abordei eu também contei esse caso nos stories esses dias. E aí uma pessoa perguntou, uma estudante veterinária, neste caso, o uso de enrofloxacina não seria indicado? Na clínica onde eu faço estágio, eles usam bastante enro em caso de cistite. E não seria indicado como primeira linha de tratamento. Não é que a enro não funciona, ela funciona e costuma funcionar muito bem. Nesse caso, até seria muito provavelmente sensível, porque na lista lá dos antibióticos testados, as quinolonas foram todas sensíveis, tá? Mas não é a primeira linha de tratamento. Não tem por que você dar um chumbo grosso nesse caso, que uma sulfa seria suficiente. Então, a gente não precisa queimar esse antibiótico de primeira linha, expor essas bactérias ao antibiótico mais moderno, porque aí você tem chances de mutações acontecerem e induzir resistência. Isso não é frescura minha, não é tipo, coisa de artigo, na prática todo mundo faz erro, todo mundo faz errado se fizer como primeira linha, porque não é o que a literatura recomenda, e isso a gente expõe os tutores, os animais, a gente mesmo a infecções multiresistentes. E para vocês verem como isso não é brincadeira, eu trouxe outro caso aqui, que é o da Lia, uma cadelinha Yorkshire de 10 anos, que tinha dor e incontinência urinária e polaciúria. Ela já tinha tido vários episódios de cistite e foi tratada com enrofloxacina, marbofloxacina e amoxicilina com clavulato. E ela nunca havia feito uma urocultura. Isso era o histórico dela quando ela chegou para mim, não tinha sido eu que tinha atendido nas outras oportunidades. Aí, nesse dia que ela estava com esse quadro de incontinência e polaciúria, a gente repetiu o ultrassom, fez coleta para urinálise e urocultura. Não fez exames de sangue nesse caso, por limitação financeira. Num quadro de trato urinário inferior, urinálise e urocultura é mais importante do que exame de sangue. Nessa urinálise, o que a gente pode perceber aqui? A densidade está ok, tinha vestígios de proteína, porque tem piúria, né? Tem flora bacteriana intensa, então tem bacteriúria, e ainda não tinha hematúria. Então, isso aqui é sugestivo de infecção do trato urinário, uma cadela. Com essa clínica, é sugestivo. E olha só o resultado da urocultura. Resistente a astonalidícico, nem sei falar esse trem, que é mais usado na medicina, né? Amoxi, ampicilina, ciprofloxacina, levofloxacina, norfloxacina, sulfa contra metropin, todos resistentes, tá? E olha lá o protocolo que tinha sido usado nela, enro, marbo, amoxi. Deu sorte aqui de amoxi com clavulato ainda estar sensível, tá? Cefalexina, amicacina, cloranfenicol, gentamicina, nitrofurantoína, todos sensíveis. Então, é frescura não fazer quinolona como primeira linha de tratamento? Vocês estão vendo aqui a cagada? A cachorra recebeu 3 vezes antibiótico na vida. Já tem uma infecção multiresistente por Escherichia coli. Nesse caso, a gente entrou com cefalexina como tratamento. Também tratou o quadro de incontinência urinária, que era responsiva à reposição hormonal. Ela era uma cadela que foi castrada muito cedo e respondeu ao estrógeno para a incontinência urinária. Porque a incontinência urinária ela pode ser consequência de uma infecção de trato urinário ou causa, né? Se tem uma incontinência urinária por outra causa, ela pode ser fator de predisposição para desenvolver infecção urinária. E aí ela ficou bem, não teve mais recidivas de infecção urinária depois disso. Vocês estão vendo aqui que não é brincadeira, não é frescura. Você não pode cair só na lábia do vendedor de medicamento que vem lá com a caixinha e diz, não, isso aqui é ótimo para infecção urinária. A marbofloxacina, por exemplo. Até é, mas ela é necessária, ela é primeira linha, ela é indicada. Quinolona, para infecção de trato urinário inferior, só deve ser usada embasada em cultura antibiograma, seja cão ou gato. Grave nisso. Bom, mais um caso aqui para a gente discutir agora de uma gata. A Lua, uma gatinha SRD castrada, de 3,6 quilos. Há 6 meses ela apresentou um quadro de disúria, estrangúria e hematúria. Ela foi tratada com anti-inflamatório, tá? E antibiótico marbofloxacina em outra clínica. Mais ou menos 2 meses depois, ela teve o mesmo quadro. Foi feito um exame de urina e tratado novamente com marba em outra clínica, um exame só de urinálise.
Então, na primeira vez, não fez exame nenhum, fez anti-inflamatório e marbofloxacina. Na segunda vez, fez o exame de urina e tratou com marbo, mas não fez cultura. Tá, também, a gente já vai discutir isso. E quando ela chegou para mim, o tutor ficou desconfiado que tinha alguma coisa errada, porque a gata só voltava a ficar doente e procurou outro veterinário. Quando ela chegou para mim, ela tinha disúria, polaciúria intensa e hematúria. As vacinas estavam em dia, teste de febre foi negativo, determinação em dia, comia a ração ND da Farmina e houve uma mudança recente na casa da família. Ou seja, tinha um fator de estresse. O que eu indiquei? O ultrassom. Para a gente investigar, será que tem um cálculo, tem alguma alteração morfológica, o que pode estar acontecendo. E nessa ultrassonografia só tinha espessamento da parede da bexiga, sem outras alterações. E coletamos urina e encaminhamos para urinálise e urocultura. A urinálise mostrou uma densidade aqui normal, a urina já tinha aspecto turvo, tá? Tinha sangue oculto, o pH estava 6, né? Então a tendência ao pH baixo, tinha proteinúria, incontáveis hemácias, incontáveis leucócitos, bacteriúria nesse exame da urinálise apareceu, 2 cruzes de bactéria, mas a urocultura, que foi feito hemograma também, a urocultura não houve crescimento bacteriano. Então ela tem infecção? Não. O quadro é compatível com cistite idiopática felina. Olha o histórico dela. Epidemiologicamente, é mais provável diante de um quadro de piúria, bacteriúria, esse exame mostrando cistite, mas é uma cistite estéril, não tem contaminação bacteriana. Ela precisa de antibiótico? Não precisa. Cistite idiopática felina, os pilares de tratamento são analgesia e modulação ambiental. E a gente pode usar antidepressivo para isso também. Então, você tem que fazer enriquecimento ambiental, ensinar esse tutor sobre medidas de manejo, como o número de potes de água pela casa, número de caixas de areias, higienização frequente das caixas de areia. Tudo isso vai diminuir o estresse desse animal, melhorar a ambientação dele e diminuir as manifestações, as agudizações da cistite idiopática felina. Mas, definitivamente, essa gata não precisava de antibiótico. O ultrassom dela só deu cistite, né? E o hemograma sem alteração. O que a gente fez de conduta com ela? Foi feito analgesia, usei dipirona e buprenorfina, se eu não me engano, ou butorfanol. São os 2 que eu mais uso para cistite idiopática, tanto para macho quanto fêmea, para controle da dor, né? Por serem opioides agonistas, antagonistas, eles têm uma boa atuação para analgesia visceral, então costumam funcionar bem nesses casos. Usamos também amitriptilina, nesse caso, e várias orientações de enriquecimento ambiental e manejo para esse paciente. E ela evoluiu bem, até um pouco menos de um ano depois ela teve um outro quadro, mas também tinha uma correlação com o estresse ambiental. Teve uma visita que dormiu vários dias na casa, ela se irritou com a visita, acabou agudizando, mas ficou muito bem depois com o tratamento de suporte clínico de analgesia, basicamente. Talvez você esteja se perguntando, mas para ti é fácil, que tu consegue fazer sempre exames nos pacientes. Não é verdade, tá? Não é todo paciente que aceita todos os exames, seja por restrição financeira, seja porque não consegue coletar, como foi o caso da Neixe. A Neixe é uma gatinha, SRD, fêmea de 3 anos, que também estava com o mesmo quadro. Ela ia e voltava na caixinha 500 vezes, ficava um tempão agachado, a urina tinha sangue e já não era a primeira vez que ela apresentava esse quadro. Se eu não me engano, era o 3º episódio também. Ela era uma gatinha super reativa, tá? A gente fez até gabapentina antes de ela vir para consulta, mas ela não tinha urina na bexiga para coletar. A gente fez ultrassom, tinha espessamento de parede, não tinha cálculo, bem parecido com o caso da Lua. E eu tentei deixar ela um período internada na clínica para tentar ver se essa bexiga enchia, sem acesso à caixinha de areia, para conseguir coletar. E ela fazia xixi o tempo todo. Não teve jeito de coletar, tá? E quando ela foi embora, ela ficou super estressada no carro, teve um piripaque por estresse. Então, o tutor foi para casa, eu mandei o tratamento com analgesia para casa, tá? E no caso dela foi dipirona e tramadol, porque ela fez só o tratamento domiciliar, e amitriptilina, como já era um quadro recorrente, bem sugestivo de CIF, mesmo sem os exames, epidemiologicamente, pela idade do animal e a apresentação clínica recidiva desses quadros,
as chances de ser cistite idiopática felina é muito alta. Então, eu entrei com esse tratamento empírico sem esses exames. Por que sem exames, professora? Porque não tinha CRISPR que coletasse, não tinha como coletar. Clínica, no dia eu fiz butorfanol e depois em casa ela fez tramadol. E aí eu orientei a retornar, né, para a gente tentar uma nova coleta. Mas o doutor disse, ela ficou louca na volta, ela começou a respirar muito rápido, ficou muito estressada, e ela tá bem e eu não vou voltar. Daí, foi tratada empiricamente. Mas estão vendo que não foi feito um antibiótico empírico aqui? Por quê? Porque, pela lógica, pela epidemiologia, pela apresentação clínica, é muito menos provável que tenha infecção do que seja CIF. Então, por que você vai fazer um antibiótico nesse caso? Não tem porquê, tá? Aí seria um excesso de zelo burro epidemiologicamente, porque não sabe. A epidemiologia acaba tratando de forma inadequada. Então, pessoal, agora que a gente já falou de todos esses casos clínicos, nesses guidelines que eu mostrei para vocês, eles também trazem um resumo dos principais antimicrobianos que a gente tem disponível na nossa rotina e pormenores do quando usa, quando não usa, contraindicações para trato urinário, tá? Então, aqui está o resumo das recomendações conforme o quadro clínico. Essa tabela aqui é ouro. A gente vai disponibilizar esse material para vocês, para você não esquecer mais quais são as recomendações conforme cada abordagem de diagnóstico. Então, para cistite bacteriana esporádica, como a gente já falou aqui ao longo da aula, amoxi e sulfa com trimetopim. E a amoxi pode ser com flavonato. Para cistite bacteriana recorrente, o ideal é guiar o tratamento pela cultura e antibiograma e considerar a amoxicilina com ou sem flavonato e sulfatrimetropim até saírem os resultados dos exames de cultura e antibiograma. Bacteriúria subclínica, que é aquele paciente que tem uma cultura positiva de urina, mas ele não tem sinal clínico. Nesse caso, a terapia com antimicrobianos não é recomendada. É meio contraditório, mas é isso que a gente tem de informação. E até eu me pergunto por que vai fazer uma cultura de urina num animal que não tem nenhum sinal clínico, né? Então, tem aquela questão do impacto diagnóstico terapêutico de um exame, né? Você deve solicitar ele baseado numa pergunta diagnóstica. Então, se o animal não tem alteração, também é questionável essa indicação. Se o animal tiver bacteriúria subclínica e nos exames alto risco de pielonefrite, aí não faz sentido o tratamento. Se for uma urocultura positiva, sem clínica nenhuma, não tem recomendação de tratamento, tá? Nos casos de prostatite em machos, prostatite mesmo, com sinal clínico de dor abdominal grave, né, no caso da prostatite aguda, cultura de fluido prostático positivo, aí sim tem que pensar numa terapia mais prolongada, de 3 a 5 dias, como falei anteriormente, não vai ser suficiente, aí a recomendação é 3 a 4 semanas de tratamento. E sulfatrimetropim ou quinolonas podem ser usados como primeira linha, tá? Com a opção de cloranfenicol, principalmente para casos resistentes, porque essas 3 classes penetram muito bem na próstata, tá? Mas o ideal é guiar por cultura e antibiograma do fluido prostático, se possível. É fácil de coletar fluido prostático, mas não dá tempo de eu explicar isso agora. Pielonefrite, aí a fluoroquinolona é a primeira linha de tratamento, mas você tem que ter convicção desse diagnóstico, saber fazer diagnóstico de pielonefrite, que é muito diferente de uma cistite bacteriana, de uma infecção de trato urinário inferior. Agora vamos aos principais antibióticos que a gente tem disponível e suas indicações, então, e pormenores para trato urinário. A amicacina, gente, que é um aminoglicosídeo, ela tem potencial nefrotóxico. Então, o professor Paulo já abordou as diferentes classes na aula de ontem, né, na aula 2. Se você ainda não assistiu, termina de assistir essa aqui, mas volta a assistir a aula 2. A amicacina não é recomendada para uso rotineiro, tipo, tô com uma infecção urinária, vou entrar com a amicacina. Não, ela é reservada para micro-organismos multiresistentes. Então, é quando você pega aquele antibiograma lá, resistente a tudo e sensível só a aminoglicosídeo. Deve-se ter muito cuidado para usar a amicacina em conjunto com o AINE, porque isso pode potencializar muito a chance de causar uma injúria renal aguda. A amoxi e a amoxi com clavulanato, como a gente já falou, são boas opções de primeira linha para cistite bacteriana esporádica. Tanto a amoxi quanto a amoxi com clavulanato, ela é excretada em grande quantidade na urina em situações de função renal normal. Então, por isso que ela vai ser bem efetiva. A Klebsiella é naturalmente resistente à amoxicilina, só que você só descobre que é Klebsiella se fizer uma cultura, senão você não vai saber. E não é recomendada para pielonefrite nem prostatite, porque ela não tem essa penetração adequada em pelve renal e nem em próstata. E para amoxicilina,
com clavulanato são as mesmas recomendações, só que ela tem, né, o potencializador que vai diminuir o nível de resistência da amoxicilina, né? Então, eu costumo usar mais com clavulanato, porque aqui é bem comum a gente ter resistência à amoxicilina simples, tá? Ampicilina não é recomendado, principalmente para uso via oral, porque a biodisponibilidade oral da ampicilina é ruim. O animal não absorve bem a ampicilina oral. Então, a amoxicilina é preferível. A cefazolina, a principal indicação é como profilaxia em procedimentos cirúrgicos e não para tratamento de infecção urinária. Então, não se costuma utilizar. Tá? Cefovecina sódica deve ser usada apenas em situações embasadas em antibiogramas. Então, convênia, é convênia, né? O nome do antibiótico comercial. Não deve ser usado de forma empírica em hipótese alguma. Convênia, ceftriaxona, meropenem, quinolonas, não deve. Ponto final. Se você viu o fulano usar, está fazendo errado. Não é essa orientação. Ele está contribuindo para a resistência. Cefipodoxima, ceftiofur, cefuroxime, cefalexina. Também, gente, a indicação para uso em infecção do trato urinário é basicamente só quando a cultura e antibiograma embasa esse uso. Como num dos casos que eu mostrei para vocês, aquela Yorkzinha, né? A gente acabou usando cefalexina nela. Não é comum usar para infecção do trato urinário, mas era, dentre a lista dos sensíveis ali, uma boa opção de fácil ajuste de dose e era sensível. A família Enterococcus é toda resistente a cefalosporinas, então, por isso também essa limitação, que a gente pode ter muitas infecções de trato urinário desta família de bactérias, né? Cloranfenicol. Cloranfenicol, gente, ele pode causar mielosupressão por uso prolongado em cães e gatos. Por isso, ele não é um tratamento de primeira linha. Ele vai ser reservado para infecções multiresistentes, onde não tem outras opções. Tipo, só ele está funcionando, até pode usar, mas tem mais efeitos colaterais dessa droga, tá? Ciprofloxacina. Às vezes é usada a ciprofloxacina humana para diminuir custo. Em vez de usar uma Enro, uma Marbo veterinária, usa a cipro humana. Só que a biodisponibilidade oral da ciprofloxacina não foi bem desenhada em cães e gatos. Então, não se sabe exatamente a funcionalidade. Eu já usei em alguns casos que a cultura direcionou para esse antibiótico e tinha limitação de custo, porque sai bem mais barato. E deu certo, mas não é o ideal. Então, foi uma opção ali diante da realidade da família. Levofloxacina também é uma quinolona de uso humano que o custo de tratamento fica menor para o tutor. Então, se atualista lá diante, quinolona só com cultura e antibiograma, sinalizar para cipro e levofloxacina e houver limitação de custo, são opções que você pode pensar, mas não é o ideal. O ideal é usar as quinolonas licenciadas para uso em cães e gatos, tá? Enrofloxacinas, olha o que diz lá no Guidelines. Reservado para infecções resistentes documentadas em antibiograma. Cuidado com o uso devido à retinopatia em gatos, né? Cuidado com o uso em felinos. Fosfomicina, também reservado para infecções multiresistentes. Já é um antimicrobiano que a gente tem pouco acesso, não é fácil de encontrar, e deve ser usado somente com critério de antibiograma. Por que ele está aqui? Em humanos, é muito usado para tratamento de prostatite. Então, possivelmente, é uma boa droga também, só guiado por cultura e antibiograma. Imipenem com cilastatina, só para infecções resistentes. É um antimicrobiano que deveria ser usado só para uso hospitalar e muito bem embasado com a cultura e antibiograma. Assim como o meropenem, que virou uma tragédia na veterinária. Estão usando a rodo para um monte de situação que não tem indicação nem de antibiótico. Quem dirá de meropenem? Marbofloxacina é reservado para infecções multiresistentes, mas pode ser usado como primeira linha, tanto Marbo quanto Enro, para suspeitas de pielonefrite, tá? Suspeitas claras, tem que ter toda a evidência clínica e laboratorial e na imagem de pielonefrite. E nitrofurantoína. É um antibiótico, mas ele é considerado mais um antisséptico urinário. É uma opção para cistite bacteriana esporádica, mas deve ser usado só baseado em cultura e antibiograma e não como primeira linha na veterinária. Em humanos, eles usam muito na veterinária, não é indicado como primeira linha. O que eu digo primeira linha? Você sai usando esse antibiótico como tua primeira escolha. Não deve.
E também não deve ser usado para pielonefrites. Mais 2 quinolonas aqui são as mesmas recomendações, tá? Então, reservada para infecção multiresistente documentada, tem que ter antibiograma direcionando para esse tratamento, senão você não deve usar. Tem maior atividade a pradofloxacina para algumas bactérias do que as fluoroquinolonas mais velhas, né? Que são a enro, a marbo e a orbifloxacina, tá? E em gatos é mais segura pensando em retinopatia. Então, no caso de gatos, documentando em antibiograma, seria uma boa opção pensando em preservar aí uma possibilidade de dano oftalmológico. E a sulfa, que a gente já falou ao longo da aula, é uma boa opção de primeira linha para cistite bacteriana esporádica em machos amoxi, com ou sem clavulanato, não é boa opção. Mas o uso a longo prazo pode causar algumas idiosincrasias, como ceratoconjuntivite seca, aí a partir de 7 dias de tratamento já pode acontecer, mas é raro, tá? E induzir distúrbio imunomediado. Então, se for fazer um curso longo de tratamento, daí pensar 2 vezes aí em relação à sulfa. Mas curso curto de tratamento, como foi feito no caso do Dior. Muito tranquilo. Até agora, pessoal, nós entregamos o máximo de conteúdo que a gente conseguiu aqui nessas 3 aulas. Vocês já conseguem aplicar muita coisa sozinho aí e melhorar demais a escolha e o desempenho do tratamento dos seus pacientes. Entretanto, hoje a gente queria te mostrar uma oportunidade de dar um passo a mais. A oportunidade de se tornar um veterinário seguro para realizar qualquer tratamento. Mesmo naqueles casos mais desafiadores, onde a gente tem que tomar decisões terapêuticas difíceis, aqueles casos onde ainda não temos o diagnóstico 100% definido, mas temos que promover o alívio e bem-estar dos pacientes de maneira correta, sem comprometer o diagnóstico. Sim, essa oportunidade vai te ajudar a excluir completamente a sua falta de confiança na hora de determinar tratamentos. Nós vamos te ajudar a conquistar isso. Eu sei que você deve estar se perguntando, como que eu vou conseguir tamanha transformação na minha vida? Mas nós, aqui do Raciocínio Clínico VET, criamos um treinamento que era muito solicitado por vocês, o curso de Terapêutica na Prática Clínica de Cães e Gatos, que é um programa de aulas online para médicos veterinários que querem se tornar veterinários experts da terapêutica. E no que esse treinamento consiste? Eu vou te explicar o passo a passo. Bom, gente, o curso é constituído por 8 módulos de videoaulas gravadas. Esses módulos são liberados quinzenalmente a partir da primeira semana do curso. Como cada módulo tem várias videoaulas, nós fazemos essa liberação gradual para que você não se trave ao ver aquele monte de conteúdo todo na sua frente. As videoaulas são rápidas, com uma didática super simples e aplicável, sendo que se você tirar pelo menos meia hora por dia para assistir, você já consegue assimilar os conteúdos que podem ser utilizados ao mesmo tempo na sua rotina. Além disso, junto com as videoaulas, a gente disponibiliza os slides em PDF de todo o curso para que você possa imprimir ou salvar no seu computador e criar a sua apostila de terapêutica. E você vai aprender com os seguintes módulos: tópicos gerais em terapêutica, tópicos gerais em terapêutica 2, terapêutica do trato gastrointestinal, terapêutica do sistema cardiorrespiratório, terapêutica dos sistemas urinário e reprodutor, terapêutica em condições hematológicas comuns na rotina e terapêutica dermatológica. E como se não bastasse tudo isso, ainda temos várias aulas bônus sensacionais com os professores parceiros aqui do Raciocínio Clínico. O primeiro bônus é o Nutrição no Paciente Internado com a professora Luísa Silva, que é nutricionista. O segundo é Antioxidantes, Nutracêuticos, Probióticos e Suplementos Nutricionais, também com a professora Luísa. E o terceiro bônus é sobre analgesia e controle da dor com o professor anestesista Bruno Lunardelli. Além de todas as aulas, o curso de terapêutica na Clínica de Cães e Gatos ainda conta também com um suporte incrível ao aluno e através desse suporte você terá todas as suas dúvidas respondidas pela nossa equipe de médicos veterinários. É só você deixar sua dúvida por escrito na seção de comentários que está abaixo de cada aula, que a nossa equipe sempre vai trazer respostas e sanar suas dúvidas. Você terá acesso a todo o conteúdo do curso pelo período de 1 ano, e por isso, durante esse tempo, além de poder assistir às aulas, nos horários que forem mais convenientes para você, você também pode rever as aulas quantas vezes você quiser, e pausar elas quando necessário, e fazer suas anotações, tirar todas as suas dúvidas com o nosso suporte. E ao final desse período, você vai receber um certificado emitido pela nossa empresa, o Raciocínio Clínico VET, que é uma empresa registrada no ramo da educação, o qual você pode utilizar em processos seletivos, por exemplo.
Mas eu sei que nessa altura, né, quando você estiver concluindo o curso, o maior reconhecimento e a maior certificação é que você fez a coisa certa e ter certeza que você está dando todo o seu melhor como profissional aos seus pacientes. Não sei se você sabe, mas hoje nós temos uma pós-graduação em Clínica Médica de Cães e Gatos que aborda, além de várias outras áreas da Clínica de Cães e Gatos, também a terapêutica de uma forma muito completa. Porém, sendo uma pós-graduação, ela tem um valor agregado e tudo que ela entrega, e este valor é de R$ 9.990, o que acaba se tornando inviável para aqueles que querem apenas se atualizar em tratamentos. No curso de terapêutica, você já sai ganhando muito, pois os 3 módulos com os professores convidados serão um bônus. O módulo de nutrição no paciente internado tem um valor de R$ 397, mas você não paga nada. O módulo de antioxidantes, nutracêuticos e probióticos e suplementos nutricionais tem o valor de R$ 297, mas você também não paga nada. E o módulo de analgesia e controle da dor tem o valor de R$ 397, mas você também não paga nada. Só aí você já ganhou R$ 1.091. Um curso tão completo como o curso de terapêutica de cães e gatos facilmente custaria R$ 5.000, mas você não vai pagar esse valor. Para fazer parte desse treinamento, que é capaz de mudar a sua carreira, você vai investir apenas R$ 2.997. E ainda daremos um grande presente exclusivamente para quem garantir a sua vaga no primeiro dia de matrículas. Oferecemos R$ 500 de desconto. Sendo assim, se você garantir a sua matrícula no primeiro dia, o seu investimento será de apenas R$ 2.497. E este valor você pode parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito, ou se preferir, ainda pode garantir o curso à vista e ganhar mais 10% de desconto. Então agora, Vete, você tem 3 opções. Não entrar para a turma do curso de terapêutica e continuar sofrendo com insegurança na hora de realizar os seus tratamentos. A segunda opção é buscar sozinho todo esse crescimento, como a gente buscou, mas levar anos para isso e cometer muitos erros graves durante o processo. Ou a terceira opção é entrar para a turma do curso de terapêutica em cães e gatos e se tornar um veterinário 100% seguro que domina qualquer tratamento na clínica de cães e gatos. Se mesmo assim você está com dúvidas sobre entrar na turma ou se perguntando, será que eu vou gostar desse curso? Pode ficar tranquilo. A gente vai tirar todo o risco das suas costas e vamos colocar aqui nas nossas. Ao se inscrever para o curso de terapêutica de cães e gatos, você vai receber, além de tudo que eu já falei aqui, uma garantia. Você vai acessar as aulas, baixar os materiais e utilizar todos os demais recursos que oferecemos, e se por algum motivo, dentro de um período de 15 dias, você se arrepender de ter investido o seu dinheiro ou não achar que esse curso é para você, basta nos mandar uma mensagem e nós vamos devolver todo o seu dinheiro. Portanto, basta experimentar sem medo. Estamos comprometidos que os nossos alunos fiquem 100% satisfeitos. Então, a gente tem uma alegria imensa de falar que na próxima segunda-feira inicia a jornada transformadora de uma turma do curso de terapêutica de cães e gatos. E para você que está aqui conosco, acompanhando o curso intensivo de antibióticos na prática clínica, devido à grande procura que a gente tem durante todo o intervalo de abertura de uma turma e outra do curso, nós abrimos uma super oportunidade de você fazer parte do grupo de interessados no curso agora mesmo. Dessa maneira, você vai ter vantagem e prioridade para concluir a sua inscrição na segunda-feira e garantir uma dessas tão concorridas vagas. Quem estiver nesse grupo de interessados vai receber o link de inscrição 1 hora antes das demais pessoas que participaram do curso intensivo, antes de a gente abrir a oportunidade nas nossas redes sociais. Assim, você vai ter 1 hora de vantagem para garantir a sua vaga. Por isso, se você já está convicto de que quer se transformar em um profissional mais seguro, ser responsável por salvar a vida de mais cães e gatos e ter segurança nas suas condutas de tratamento, nas suas prescrições, e já percebeu que esse curso é capaz de fazer isso por sua vida profissional, clique aqui no link que a nossa equipe está enviando no chat ou lê o QR Code que está aqui na tela e entra para o grupo de interessados para ter mais chances de conseguir a sua vaga na segunda e prioridade nas inscrições. Para finalizar, nós queremos agradecer todas as milhares de pessoas que estiveram junto conosco nessas 3 aulas,
do curso Intensivos de Antibióticos na Prática Clínica.